podcast Mulheres Avivadas. Quem está falando é a pastora Geisibel Oliveira e hoje estou muito feliz. Estou com uma convidada especial, né, uma mulher avivada, que também é minha mamãe, né, Eslaine. Oi, mãe. Oi, meu boa tarde a todos, a paz do Senhor. Sou uma mulher avivada, sou casada e tenho 2 filhos, Geisibel Oliveira e Josué Carlos da Roça. Ah, E os meus netos. amém. Que bom, né? Estamos aqui para testemunharmos de tudo aquilo que Jesus tem feito por nós, feito na nossa vida, na nossa história, nas nossas casas, né? Na nossa família, né, mãe? Uma família que ama Jesus e tem vivido para a glória do nome dele. Sim, nós temos, graças a Deus, toda a nossa família serve ao Senhor e todos com muita alegria. Então, se dando o seu melhor para Ele, vivendo para Ele, desgastando os seus dias para Ele. Amém. Essa é a nossa família, E nossa missão, né? é a nossa missão. Anunciar Cristo até que ele venha, Ai, amém. né? Até que Ele venha. Somos mulheres avivadas porque carregamos essa chama, né? Do Evangelho de Cristo em nosso coração. Jesus nos encontrou e mudou nossa história, ressignificou nossas dores, né? Curou nossas dores e conseguimos, com o nosso testemunho, alcançar mais alguém e trazer mais alguém para a presença de Jesus. Não estamos aqui por uma igreja, mas por Cristo, né? Pela Sim, missão de Cristo e que o Cristo fez em nós. E agora está fazendo através de nós, né? sim. O grupo de mulher avivada começou com poucas mulheres avivadas, mas cada uma que tem vindo para nossas reuniões está sendo alcançadas com libertação, com cura, lar alcançado, famílias, muitas mulheres avivadas, muitas mulheres chegam aqui nas mulheres avivadas, com casamento destruído, com filhos com problemas, e através das mulheres avivadas, que é uma família que se une em oração, estão se levantando outras mulheres e está crescendo Tá o crescendo. nosso grupo A de cada mulheres ano, avivadas. né? A cada culto, a cada reunião. E é um crescimento, né? Não é aquilo de inflar, mas crescer, sendo curada, sendo ministrada, sendo tocada pela palavra, né? E sendo transformada. Que eu acho que é o principal, que a gente possa ser transformada pela palavra de Deus, né? A cada culto, cada reunião, a cada cuidado, né? A cada projeto que tem aqui dentro dessa casa. Então, hoje, como estou com a minha convidada especial, que é minha mãe, aquela que me ensinou a amar Jesus, né, honrar Jesus com a minha vida, com as minhas escolhas diárias, a mulher que me instruiu na fé, né? Eh, a fé, eu creio que é o de mais poderoso que alguém pode ter, é a fé. Verdade. Porque a fé, ela te faz transpor todo o limite, né? A fé, ela te faz vitoriosa, sobre aquilo que os teus olhos nem estão vendo, é contrário, né. A adversidade é contrária, mas tu sempre me ensinou a ver Deus e mesmo que é algo ruim, vai ser bênção, nós vamos passar e vamos vencer, né. Sim. Sobre fé que você tem falado, eu desde criança eu acreditei e me fortaleci pela fé. Então eu vivo pela fé, mesmo passando os piores temporais, os piores problema, eu nunca tive medo, medo sim, mas sempre com a fé que eu ia vencer e vou vencer e tenho vencido. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu sou uma mulher avivada, curada e cheia de fé. É E verdade. cheio caminho pela fé, É. é pela E fé. a fé em Cristo Jesus, né, a nossa fé está estabelecida, né, que muitos acreditam em si mesmo, no seu potencial, né, uns acreditam, na sua condição financeira, né, cada um estabelece uma crença em algo, né, e saber que a nossa fé ela é genuína na pessoa de Jesus Cristo, que tudo que temos ou somos vem da pessoa bendita de Jesus Cristo, né, e conseguimos com essa fé estabelecida no Cristo vivo, ativar outras mulheres a crer, né, no impossível. No impossível, aqui é um lugar do impossível, né.
sim. Eu sempre, quando me reúno com mulheres e com todo o público, enfim, eu tenho mostrado que não é no seu braço, não é no seu eu, mas é na fé em Cristo Jesus. É depositar nossa fé, nossa confiança nele e poder descansar nele. Porque é fácil dizer que tu tem fé e tu não agir com a fé Uhum, no Senhor. Tu mesmo diz: "Ah, eu tenho fé", e tu continua fazendo com as tuas uhum. próprias vontades, com as tuas próprias forças. Isso não é fé. É verdade. A fé é dizer assim: "Eu posso naquilo que tudo pode nos dar, tudo pode fazer", Amém. e descansar o teu coração, deitar e dormir e confiar. E eu estou falando dessa fé, é o que eu vivo. Porque por muito tempo, assim, ó, mesmo eu tendo fé, eu não conseguia alcançar essa Uhum. confiança. O descansar, né? Eu confiava e tinha fé, mas ter essa confiança em dizer que o Senhor vai pelejar por mim, Uhum. isso foi adquirido Com o tempo. com o tempo, e hoje eu vivo isso. Amém. Hoje eu desfruto isso. Hoje, assim, para me abater, me ver triste ou sem fé, é É raro, impossível, é raro. porque eu tenho fé e creio. Sim, Mesmo que a morte se levanta, eu tenho fé. é. Só não acontece se não for a vontade do Senhor, porque nem a morte, no nome de Jesus, é expulsa e a vida vem. Então, essa é a fé. É, E eu vivo essa sim, fé. eu testifico isso, né? E louvo a Deus e espero ser uma mãe como tu foi, né? Na minha história e que outras mães que estão escutando que possam ter a sua fé, né? é, Acrescentada a cada dia para ser um exemplo para seus filhos dentro de casa, né? Daquela mulher forte em Cristo Jesus que nos leva a crer, porque é como tu disse, quantas vezes nós já passamos na nossa família de ver a avó, né? É, perdendo a vida na nossa frente, Sim, morta mesmo, sim. e tu sempre profetizando a vida, É. é, enfrentando a morte, né? E dando palavra de ressurreição, né? E vida, e ela vindo à vida. Amém. Então, quantas vezes na nossa família a gente já provou de dias difíceis, né? Dias De difíceis. dias difíceis, nem sempre foi favoráveis os momentos que Sim. passamos, mas em todos eles tu construiu palavras de vida, nunca temeu e se amedrontou, né? Mesmo que às vezes a gente está com medo, mas a palavra que saiu da sua boca sempre foi é, Deus vai ressuscitar, Deus vai curar, Deus vai mandar, vai manter, Deus vai prover, Deus vai Deus suprir. vai suprir. Eu nunca vi tu dizer eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Eu nunca vi tu dizer isso. Amém. É, embora sabendo que tu não tinha, às vezes, condições de me dar certas coisas, né? Tu nunca disse eu não tenho, minha filha, eu vou conseguir, a mãe vai dar um jeito, nós vamos conseguir. Então, saber que tu sempre teve palavras de vida nos teus lábios. Se tudo que tu vive e desfruta hoje foi exatamente pelas palavras que tu libera sobre ti mesmo, né? E nos ambientes que tu está. E isso é tão bom, né? Isso torna a vida tão boa porque ter alguém que é um profeta na nossa vida, aquele que libera uma palavra profética, uma palavra alinhada com os Amém. céus, né? Sim. E rompe as trevas, é, é tão bom e que tu possa continuar sendo, né, mãe? Essa mulher Amém. avivada em todos os ambientes, que é o que nós queremos que todas as Que mulheres todas as sejam. mulheres alcançam É, isso que nós temos alcançado, porque se cada uma conseguisse alcançar isso em Cristo Jesus, ia mudar a muito no vida seu ia ser lar, leve, né? muito, muito, muito. É uma vida leve, é uma vida que não tem como expressar como é uma vida quando tem essa fé abalada em Cristo e vivendo para Ele e desgastando os dias para Ele também, né? Porque isso também já é uma caminhada de fé, né? É fazer tudo para Ele. Então, assim, todas essas mulheres avivadas, eu sei que todas que estão entrando e caminhando com nós já estão começando a caminhar Uhum. com essa diferença, ou estão alcançando. Claro que a gente sabe que é uma caminhada, não é uma virada de chave, Uhum. não, é a própria É um caminhada processo, e né? que Deus vai nos Mostrando a fidelidade mostrando. dele diária, né? É. Falta Suprindo. alguma coisa, Deus vem e nos dá, a fé vem acrescentada, né? E a gente vai cada dia buscando e cada dia Deus vai nos dando e Exatamente. Ele nos dá.
Eu digo com toda certeza que Ele nos dá, nada nos falta. Começando pela saúde, pelo cansaço, que muitas vezes vem um cansaço e a gente ora e pede e já vai embora, a gente vem totalmente aliviada, totalmente outra mulher. Então é tudo assim pela fé e palavras liberadas, palavras de bênção, de E essa libertação. fé, eu vejo que foi edificada numa vida de oração, né? Uhum. Eh, eu lembro-me quando menina, assim, que a mãe orava pelo mano enquanto estava dormindo, né? Nós ia lá e colocava as mãos nele, estava dormindo e nós abençoando ele e preocupando-se, né? É, Porque ele era um jovem, um adolescente, sim. quanto ao futuro dele, né? Então, quantas vezes você está no quarto clamando ou, né? Tira teu tempo, a gente vê que a fé, ela tem que ser regada, É, né? A fé ela tem que regar. ser acrescentada lendo a palavra, estando na presença do Senhor. Não é como tu disse, não é virar uma chave, eu adquiri, É, apertar um botão, uma varinha mágica. Né? Ela é acrescentada diariamente numa intimidade com o Senhor, né? sim. É um lugar, né? É um lugar que a gente escolhe a pagar um preço, né. E você falou sobre oração. Eu quero já relatar aqui sobre oração. Você, mãe, que está nos escutando, que tem seus filhos adolescente, criança mesmo, jovem. Eu criei os meus 2 filhos à base de oração, com muito amor, com muito carinho, ensinando eles a amar Jesus, não ter medo de Jesus, dizer que Jesus é nosso amigo, quando eles precisassem de alguma coisa, pedisse para eles. Então eu quero dizer para você, mãe, abraça o seu filho, elogie o seu filho, ama o seu filho e a primeira coisa, rega eles de oração. É como a minha filha falou, ela viu, né, quantas noites eu saía do meu quarto e o meu filho estava dormindo, e eu levantava minhas mãos assim sobre ele e ali passava orando por ele. E cria que o Senhor estava guardando ele assim como guardou. Ele sempre foi apaixonado por Jesus e é até hoje, Amém. e foi baseada na oração. Não tem não tem um manual diferente, é E orar eu e vejo amar que, e dar carinho. sim, e eu vejo que, embora a gente estava, foi criado num lar cristão, glória a Deus por isso, né? Mas muitas vezes é como tu disse, tu nunca ensinou nós ter medo de Jesus, É, ou eu vejo assim, ser um conjunto de regras a igreja, sabe? A mãe nunca isso, ela nunca me colocou naquele jugo que, embora tivesse, que que a tivesse. gente estava ali Sim, debaixo de regras, muitas é, vezes, que eu vi que muitos jovens saíram por causa é isso. que não conseguiram, porque não amavam Jesus, É, né? E não sim. conseguiram seguir, digamos, aquele sistema religioso, mas lá em casa nunca teve essa cobrança, né? Mas sim o amor por Jesus, Amém, um amor verdade. genuíno por Jesus e não servir Jesus num conjunto de regras, tu tem que fazer isso, aquele outro, né? Mas amar Jesus. E por amar Jesus, muitas coisas a gente foi abrindo mão ou É, obedecia nossos pastores, né? Mas em primeiro lugar, era um amor genuinamente pela pessoa de Jesus Cristo, né? Não era a igreja é um conjunto de regras. Nunca foi não, isso. não foi. Mm-mm. E sempre vocês foram apaixonados por É Jesus e verdade. obedecendo, né? Obedeceram sempre a palavra, obedeceram pastores, tudo conforme era o ensinamento na época. Vocês foram Exatamente. sempre obedientes, sempre. Honrando nossos líderes, né? Isso, sim. E uma coisa eu vejo também que, como nós estamos nesse caminho de fé, essa certeza que Jesus cuida de nós nos faz habitar num lugar de alegria, né? Não às Aleluia. vezes a gente pensa, por que está faltando tanta alegria É, nos lares, nas casas, nos maridos, nas esposas? Por que está faltando? Por que estamos vivendo uma é, geração tão triste, tão doente? sim, Falta essa fé em Cristo, é né? Porque a fé em Cristo resulta num lugar de alegria, né? verdade. Ontem mesmo eu tive com uma pessoa e essa pessoa é evangélica, ela ama Jesus, sabe, da forma dela, é apaixonada por Jesus.
Eu cheguei num ambiente, assim, um ambiente de tristeza, um ambiente Uhum. até parecia ter de luto. E eu cheguei lá, glória a Deus para isso, por isso, sabe? Eu disse: "Meu Deus, temos que mudar esse ambiente, aqui está uma nuvem, vamos colocar um ambiente lindo de sol que venha brilhar neste lugar. Mesmo que você está passando por maior problema, maior dificuldade, não encara esse problema assim, mas olha de outra forma, começa a adorar, coloca um louvor e começa a adorar ao Senhor, que essa tristeza, em primeiro lugar, a tristeza tem que sair da tua vida, para depois contagiar o lugar, o ambiente onde que você está. Uhum. Então, assim, ó, é isso que nós temos que ter. E uma mulher de fé, e uma mulher que está transbordando Jesus, o ambiente onde que ela está é só alegria. Não tem como Alegria. ser um ambiente triste, É. né? E falando dessa alegria, saber que tu passou pela depressão, né? Sim. Então tu pode falar, sobre o que tu viveu. Eu não É. vivi, graças a Deus que o Senhor tem me guardado desse lugar tão triste e preto e branco assim, né? Mas, saber que tu passou, né, tu não escolheu não ficar, não habitar, não se vitimizar. Eu sei que não é uma escolha diária, né, Sim. uma escolha diária pela alegria, é uma batalha diária até que Cristo venha, né, Sim. porque o inimigo ele sempre quer que a gente retroceda e volte, né, a Sim. lugares que a gente Sim. já venceu, né, Sim. que tu já rompeu em Cristo Sim. Jesus. Eu quero dizer que depressão existe, existe essa doença, sim. E como faz muito tempo veio sobre mim essa enfermidade, e na época era muito difícil. A parte religiosa não via isso como uma doença. Uhum, Eles viam isso como se fosse uma pessoa, na palavra mais simples, na época dizia, que era atormentada, era uhum, um mau endemoniado, espírito. é um espírito, outro estava em pecado, Uhum, e eu estava doente, e daí aquelas palavras que vinham sobre a minha vida mais me deixava doente. sim. Foi ficando me enfraquecendo, enfraquecendo meus nervos, meus músculos, a minha mente atacou numa forma que eu tive que consultar com o médico psiquiatra, a qual me quiseram me internar, e eu pedi, por favor, que não me levasse para aquele lugar, porque, como eu tenho falado, eu sempre tive fé e que eu ia continuar buscando pela minha cura, Uhum, mesmo guerreando uma guerra além da enfermidade. Eu, jovem, uma mãe nova, e com vocês pequeno e tudo assim, e foi passando e foi cada tempo aumentando aquela depressão. Eu tomei remédio uhum, por muito tempos, remédios fortíssimos, que nem o remédio conseguia me dar sono, me paralisar, aquela angústia, uhum, aquilo que eu trazia. Porque no mesmo tempo que eu estava sendo medicada, quando vinha uma pessoa perto de mim me visitar, que me acusava, ou até chegava e dizia assim para mim: tu não está dando dízimo. Era de um feitio assim, ou tu está em pecado, ou isso tu tá, sabe? E aquilo ali cada vez me colocava eu para pior. E eu uhum, fui para um lugar terrível, terrível, porque aonde que eu fui perdendo a minha fé, as minhas forças, porque eu não tinha mais ânimo, eu não tinha mais força, eu não me alimentava, uhum. e perdi todos os pesos. Eu cheguei a vir por uns 38 a 35 quilos, porque eu não comia mais, e por vários anos eu não sentia fome, eu não tinha vontade de comer. Eu poderia estar num ambiente que tinha a melhor festa, com o melhor banquete, e nada aquilo ali me tinha vontade de eu comer e passar, me alimentar com aquilo ali. Porque a dor e a tristeza que tomou conta da minha vida, da minha mente, foi totalmente muito grande. Muito, muito grande mesmo. Até que um dia eu surtei mesmo, me lembro como hoje, e eu fui levada por um pastor para orar. Uhum, E aquele pastor era um senhor, um servo de Deus, que orou e disse assim: essa mulher chegou aqui, ela não está endemoniada. Todos vão orar por ela, porque ela está
com problema de depressão. Amém. E esse senhor orou, e ali ativou novamente a minha fé. Amém. E Alguém ali que eu entendeu tua dor, né? entendeu a minha dor. As Uhum. palavras daquele pastor entrou na minha mente Amém. e me deu tanta força. Foi palavra de vida. Essa palavra que nós dissemos aqui, que nós falamos aqui, que é falada todos os dias. E é bom para quem nos escuta entender que nós viemos de um sistema religioso, né? Isso Sim. aconteceu há muitos anos atrás. Tu está com 67 anos, imagina, tu era nova. Então, dentro de uma igreja que depressão era algo novo, né? E era sim. bem como tu disse, era visto como alguém que estivesse perturbada pelo mau espírito, né? Isso, Então, tu estava sim. lutando contra um tabu daquela época, né? Isso. Contra rótulos daquela época, sendo que era uma enfermidade que existe, que é real, É real. né? Então, não foi nada E fácil. é uma enfermidade real, gente, que é dos nossos tempos agora, o que mais tem. E começa com pensamentos, e a gente começa a se alimentar daquele pensamento e vai indo para um ponto que gira essa depressão, né? Uhum. Que se torna doença que já vem junto com uma opressão, porque o que eu digo a opressão? Porque a gente não tem mais força para alimentar pensamentos bons, a gente começa só a se alimentar daquele mal, e vamos se alimentando daquele mal. Não tem um alimento que tu consegue se alimentar de coisas boas, Uhum. porque a doença só veja coisa ruim, que daí se torna uma opressão junto, né? É uma depressão. Hoje eu posso falar, porque eu vivi isso. Eu vivi a depressão com uma opressão junto, porque daí eu acreditava que era que eu estava mesmo, que eu estava totalmente endemoniada, como se dizia, né? Então, o que eu acreditei? Mais da força do mal do que da palavra que libertava, que me curava. Mas no momento que eu escutei aquela palavra, que eu não estava endemoniada, que eu estava doente, mas que tinha cura para mim, que é Jesus, que é só esse que cura. E eu criei novamente e comecei a crer e busquei acreditar novamente e confiar no Senhor. Mas é como você disse, não foi assim. Foi orada, aquela doença foi repreendida, foi curada. E eu me lembro como hoje, assim. Começou um novo ânimo, né? Mas é um processo. É um processo. Porque Até a fraqueza, de curar o seu eu, né? A fraqueza tá, porque não é assim, é como disse, não é uma virada de chave. Quando tu chega a uma depressão profunda, a qual eu me encontrei, quem sabe muitos estão nesse tipo de depressão, é uma caminhada também, né? É como uma caminhada com Cristo, é uma caminhada de cura, é uma caminhada, eu quero e eu posso. Hoje eu vou depender do Senhor Jesus. Hoje eu vou depender dele. Em vez de eu tomar esse remédio, eu vou buscar uma dose de oração. Hoje, em vez de eu tomar esse remédio, eu vou ler a palavra. Foi isso que eu fiz. Claro que passava uns dias, tentava vir novamente, porque eu estava frágil, estava fraca, como disse na doença, mas o que eu fiz? Eu corria, eu não tinha nem força, eu somente me deitava, me ajoelhava e dizia, tô aqui, pai, eu quero a tua medicação. Amém. Eu quero a tua medicação. E assim foi, fazendo isso e crendo, e hoje eu sou curada, liberta da depressão, não tomei mais remédio, e não precisei mais, porque a minha fé foi ativada novamente e fortalecida a minha mente, meus músculos, tudo, e voltei a ser uma mulher que pude ver a claridade, o brilho, as cores, coisa que eu via tudo preto, tudo escuro, depois dessa cura alcançada em Cristo Jesus. Quero deixar bem claro, se alguém se encontra assim como eu estive, e que faça como eu fiz, porque só no Senhor Jesus que encontra para depressão. O remédio só se deixa tu mol, toda dormenta, toda adormecida, sem força, nem coragem para viver, e nem tem paz e nem alegria. Mas em Cristo Jesus, esse tem paz, tem alegria, tem vida assim, ó, fortalecida. Eu sou renovada. Eu sou uma pessoa leve em Cristo Jesus. Eu me medico todos os dias com a porção diária da medicação dele, com a oração, louvores e leitura da palavra. Essa é a minha alimentação para depressão. E eu digo assim, você que está com depressão e que está precisando, então você pega com essa medicação. Não há outra, é só essa. Porque eu digo com toda certeza, porque eu sou testemunha que vivo isso. E creio que
que aonde que eu tô, eu contagio, porque eu sinto uma alegria em Cristo Jesus que é Amém. constante. Uhum. Mesmo assim, ó, que muitas vezes vem a perturbação, eu digo: "Não, Satanás, para este lugar tu não me leva mais". Amém. Renovação da Da mente, né. mente. E eu acho que nós, falando de mulheres, né, como o maligno ele quer sempre, perturbar a nossa mente, mentir, né, e a gente muitas vezes acaba caindo nas armadilhas, acreditando naquilo que ele sussurra na nossa mente, Verdade. naquilo que ele implanta no nosso pensamento, né. E às vezes, como tu disse, a mente doente não consegue ser renovada, né, pela palavra, não consegue Não acreditar tem que há força, né. esperança, não tem Não força, tem força. né. Quem sabe passe por um momento de medicação, de um auxílio médico, como a mãe passou, né, Passei. mas saber que a cura mesmo genuína há na pessoa de Jesus Amém. Cristo, né, não é jamais desfazer. Aqui nós temos várias irmãs que têm acompanhamento, né, mas entender que quando elas, estão se entregando genuinamente para Cristo Jesus, como tu falou, nessa medicação diária de intimidade com o Senhor, É, muitas estão sendo libertas, né, sim. do seu medicamento de ansiedade, de depressão, e têm rompido, né, diminuindo O os tratamentos, né, num processo, né, de desmame ali, e a gente vê isso, né, um crescimento, né. crescimento de saber daí lutar já, né, com armas espirituais, né, que é exatamente isso, é oração. Oração. "Inimigo, tu não pode na minha mente, eu tenho É. uma mente vitoriosa, eu sou uma mulher curada, estou sendo curada". E também confessar suas dores, né, mãe, que eu acho que é Sim, é muito bom importante. conversar com alguém, né, É, muito sobre aquilo, importante. coisas que tu está falando agora, que foi ferida por irmãos da igreja, Sim, né. é. Exatamente isso também abriu em ti uma dor, né, Sim, no momento que tu precisava de um amparo. Então são dores que na verdade precisam ser ser curadas, curadas. né. O amparo que não teve, Não tive. né, Sim. então e às vezes por uma ignorância, né, Uhum. não tinha o conhecimento, infelizmente não tinham Sim. um conhecimento, né, então carece do nosso perdão sempre, todas as pessoas que Sim. vão carecer do nosso perdão, mas eu vejo a importância também de ter alguém para te confessar, né, conversar, abrir seu coração para ser ministrada e curada, né, uma O pessoa certa, sim. né. Hoje, no nosso É, ministério, exato. a gente tem aprendido e tem vivido Uhum. isso, coisas se fosse no passado, se eu Soubesse, né. soubesse, Exato. eu não tinha sofrido e não tinha passado o que eu passei. Porque E na hoje só verdade temos essa até falaram oportunidade com a pra nossa pra mulher, né. eu lembro-me que a gente não nem podia falar de nada, tinha que Não, fingir tudo. Nossa vida é linda, é é, plena, maravilhosa. foi essa vida que eu vivi. A religiosidade nos implantava, tem alguma coisa errada, Isso. bota pra debaixo do tapete e Isso. finge. Ah, não, Aham. né. Isso. Então eu acho que aqui é uma casa que quebra isso, né. É, Tá doendo, tá doendo, é. tem coisa que se mudar na minha casa, vai ser mudada, no meu casamento, Amém, no meu verdade. eu, né. É Sim, expor sua fraqueza, como tu tá expondo aqui o que passou, né, é, sem nós termos vergonha daquilo que é, vencemos em Cristo Jesus. sim, Eu acho que isso são as mulheres avivadas. é, São mulheres que expõem, ou quem sabe um pecado, ou expõem o seu abuso, expõem é, até a vida, às vezes, que viveu, que agora com Jesus tu pensa: "Meu Deus, como é que eu vivi uma vida tão imoral", né, sim. mas não tem vergonha porque tá vendo tudo Estão curadas, são curadas. libertas. Isso, É. curadas, libertas, É saradas. testemunho, né. Fica o nosso testemunho de vida, de cura, né. Esse é o meu testemunho, e os Uhum. outras, cada um que traz as mulheres avivadas, cada testemunho um mais lindo que outros, que passaram, romperam, e hoje estão curadas e estão libertas. E quando nasceu o podcast Mulheres Avivadas, é isso, é saber que somos mulheres anônimas, né? Sim, Nós não somos famosas, nosso podcast não é famoso. Aqui não tem nenhuma mulher famosa na Terra, né? Mas eu sei que nós somos famosas no céu, o céu amém, conhece a nossa voz, amém, o Senhor conhece o nosso clamor, nossa adoração. Temos uma verdade. fama no inferno também, porque o diabo sabe quando uma mulher avivada se levanta, né? É, Ele teme, né? Eu sempre digo, cuidado, não se mete com uma mulher avivada, verdade, que ela é uma aleluia. mulher que ora, que É, jejua,
que libera palavras, decretos que Sim. mudam história, né? Porque foram limpa, transformada. Exatamente. Então, transparente em Cristo Jesus. Exato, tu falou limpa. E quando tu é limpa, tu recebe essa autoridade, né? Não, em mim não há condenação. Ah, diabo, tu quer dizer o quê? Ah, eu isso, Não aqui. tem nada para me Nada, acusar. não tem nada para me acusar. Não tem. Exatamente. Isso é a autoridade que vem do céu. É quando nós recebemos o perdão do Senhor, né? O perdão de Jesus e esse sangue nos perdoa e nos limpa e nos cura. Nos perdoa dos pecados que cometemos, nos limpa, nos cura as nossas dores, né? As feridas que as pessoas abriram em nós, né? Porque na caminhada muitas pessoas nos feriram ou vão nos ferir, Sim, com né? certeza. E nos perdoa porque também nós ferimos pessoas, né? Ou fizemos escolhas erradas. Então, o poder desse sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. A gente usa isso, a gente desfruta isso. Que todas as mulheres que estejam nos ouvindo, né, mãe, possam desfrutar assim como do nós temos sacrifício de Cristo, desfrutando, né? Porque ele morreu, É. porque ele se entregou, porque ele se fez maldito, porque ele carregou minhas dores. Eu não preciso mais carregar esse fardo, né? Eu lembro que a mãe era curvadinha, né, mãe? Eu também passei por um tempo que estava seguindo os passos da mãe. É uma tensão que a minha postura, até a postura muda. Muda, com certeza. Eu também, porque a gente, querendo ou não, tu acaba vivendo uma vida muitas vezes preocupada com as coisas, né? Até Cristo, até acessar esse lugar de uma fé inabalável, não é fácil. Não é, não. Não é fácil. Eu tenho 43 anos e não vou dizer que é algo fácil, embora nasci num lar que fala de fé, apontando Cristo, vendo Cristo, né, nas nossas batalhas. Mas mesmo assim, esse lugar de descanso, de dizer, vou dormir, que ele vai cuidar do que vai acontecer, sabe? É um lugar que é processual tu habitar, né? Tem que passar, né? Tu tem que passar. Ter as tuas experiências. Exato. As tuas experiências. E não é a experiência da mãe. Não. Tu vai ter que passar, tu vai na caminhada. Ver os milagres, né, diário. Sim. Ah, eu precisava disso, ele supriu. Ah, eu preciso... Ele, sabe, daí tu vai vendo, uau. E quando tu recebe, quando tu ganha isso, tu quer passar, porque é uma vida tão gostosa, tão boa tu viver isso, que até que todo mundo vai para este lugar. Porque se conhecesse este lugar que a gente está vivendo, meu Deus, não queria viver onde que estão, sabe? Esse lugar de dependência total do pai, né? Meu uma Deus. filha que depende do pai. Do pai. É. Nossa, eu posso, sabe, eu vivo diariamente isso, detalhezinho, eu vejo assim, ele me cuidando, ele me manda, ele me dando, sabe? É muito bom, é bom. Eu sinto ele segurar na minha mão, andar comigo, sabe? Eu digo assim, Senhor, agora eu não vou dirigir esse carro, tá? E eu digo assim para ele é meu amigo, ele tá comigo. Em todos os lugares. Eu adquiri essa confiança, essa fé. Ele é meu amigo, meu tudo que tá, sabe? Porque eu caminhei, claro, como tu disse, olha a idade que eu tô, passei, mas hoje eu vivo essa vida em Cristo Jesus, sabe? Então, assim, ó, é muito bom, é glorioso demais alcançar esse descanso nele. E você, mulher, ouvinte que estão ouvindo, pede para o Senhor para você poder ao menos experimentar um pouquinho ser dependente dele. Porque se você conseguir, numa caminhada, um pouquinho ser dependente dele, você vai começar a ter força para avançar. Mas primeiro, dá um pouquinho para ele. Dá um pouquinho. Não faz você tudo no seu braço, no teu eu. Porque se você vai fazer, ele não vai fazer por você. Tu tá fazendo, por que eu vou fazer alguma coisa para minha filha, se ela tá fazendo? Ela tem que deixar eu fazer. Se ela deixar eu fazer, eu vou fazer para ela. Assim é Jesus. Deixa ele fazer na tua vida. Ah, eu tô agora desempregada. Ah, eu tô com problema. Mas dá para o Senhor Jesus. Esse problema não é teu, esse problema é dele. Se você é filho ou filha amada dele, o teu pai, ele é dono da vida, ele é o dono de tudo, ele é o nosso tesouro. Ele tem o ouro, ele tem a prata, tem tudo para nos dar. Só basta você querer. Só basta você querer dizer, Senhor, eu preciso da tua porção, eu preciso de ti.
Tu tá sabendo como eu estou, como eu tô doente, como eu estou enferma, como tá minha casa, como tá meus filhos. Entrega para ele e vai desfrutar nele. É. Claro que temos que viver para ele, né? Sim. Não é uma vida desorganizada, uma vida que não É é uma vida de renúncia, né? isso, não Que é ama a palavra que ama e a obedece, palavra. né? Eu tô falando baseada numa pessoa que obedece a palavra e vive para ele, É. sabe? É para esse É tipo uma de pessoa. renúncia diária da nossa carne, do é. nosso eu, né? É renúncia, sabe qual renúncia também que eu vou dizer? É do meu eu. Quantas oportunidade eu tinha para entrar em lugar tal, passeios tal, festa tal, e eu dizia assim: não, eu prefiro estar na mesa com meu Senhor. Amém. Eu renuncio essas coisas para estar no grande banquete que é na casa do Senhor, adorando Ele, encontrando almas, abraçando vidas, abraçando aquelas mulheres avivadas que chegam aqui. E precisa de um cada abraço. culto é uma festa, É uma né? festa. Por que eu vou em outra festa se nós temos essa festa aqui? Que nós temos um banquete aqui. Exatamente. Cada reunião, uma melhor do que a outra. Fartura de alimento. Para quê? Nada nos falta. Né? Nós viemos aqui, tem essa mesa posta, nós saímos daqui alimentado, cheia de força, cheia de saúde e cheia de alegria. E eu vejo que esse encontro com Deus fez em você e é a nossa missão de Mulheres Avivadas. Tem duas frases que eu uso que o Senhor me deu. Uma que é perder o capeta, né? Que é exatamente isso. É um grito de uma mulher avivada dizendo: tu fez de tudo para me destruir com essa depressão, diabo. Tu fez de tudo para me matar e eu não me levantar nunca mais. Mas eu estou de pé, então estou gritando para ti, diabo, para te ouvir. Perdeu o capeta. Então é uma frase que Deus me deu assim no início das Mulheres Avivadas, com uma missão, que uma mulher avivada ela tem essa missão de fazer o capeta perder todos os dias, né? Porque o nosso inimigo ele está ao nosso derredor querendo nos fazer fracassar na nossa missão diária. Então, a mulher avivada tem uma missão de fazê-lo perder todos os dias, para a glória do Senhor. E uma das frases também que o Senhor me diz, sempre que eu pontuo para as mulheres avivadas, é: vamos resgatar mais um, né? É uma missão que Deus nos confiou. Então, com o nosso testemunho, nós estamos resgatando mais um. E é isso que eu vejo em ti, né, mãe? Como uma mulher avivada, como uma filha amada, você vive o que Jesus nos mandou e nos condicionou. Há uma grande comissão. Ele nos comissionou, nós precisamos entender isso. Ele deu uma missão, e não é só para pastores, líderes, não, ele deu uma missão para nós. Vão fazer discípulos, sejam minhas testemunhas em todos os ambientes, levem o meu nome, né? E testemunhar não é pregar, testemunhar é dizer: eu fui curada da depressão. Meus dias estavam tristes e ele me trouxe alegria, né? Então, testemunhar é dizer o que tu viu e o que tu viveu com ele. Tu não conhece de ouvir alguém falar. Tu viu ele sentando à tua mesa, deitando contigo na cama. Tu viu ele no dia mais sombrio que tu pensava na morte. Tu viu ele, então, tu conhece ele face a face, tu conhece o cheiro dele, tu conhece a essência dele, tu conhece que ele é o pão vivo, que ele que te alimentou e te alimenta, que ele é o remédio, não só o remédio, ele é a cura, entendeu? Então, tu provou dele, e hoje que provou, tu consegue viver essa grande comissão que ele nos mandou. Agora nós vamos ganhar mais alguém. Peraí, agora eu não posso ficar com esse tesouro só para mim. Verdade. Agora eu não posso só eu desfrutar dessa alegria, dessa dependência total e ser mimada diariamente e não querer que as minhas irmãs alcancem isso. Peraí, daí isso é egoísmo. E isso fere o meu Deus, né? Então, eu vejo que o Senhor fez tudo na tua história e hoje não, né? Tô falando de hoje, mas ao longo dos anos, tu vive com a sede de resgatar mais alguém, né? Por isso que tu faz parte da recepção da nossa igreja, né? Então, quando abrem a porta, assim, a primeira pessoa que vem aqui dentro, né? É você, com um abraço, com uma palavra profética, com uma palavra de vida, que é quem tu és, orando pelas aqueles que estão contigo e
instruindo em amor para eles serem essa voz, né, Amém. de vida, e saber que o ministério profético aviva, essa igreja tem crescido porque muitas pessoas testificam. Há quem nos acolheu na porta, né? Eu já vi pessoas que vieram ofertar ali, pararam ali e me abraçou. Um dia uma mulher me abraçou, eu nem sabia quem era, porque ela disse assim, eu estou a primeira vez nessa igreja. Ela me abraçou assim, disse assim, mas eu já entendi que aqui é o meu lugar, porque o abraço que eu recebi lá na porta, e o amor que eu recebi lá na porta, mostra que aqui Jesus está. Entende? Não tinha sido pregado, não tinha feito um apelo, não, entende? Mas o abraço de Jesus Cristo já tinha alcançado essa mulher e ela congrega conosco. Amém. Ela está aqui testificando o que Deus fez através da tua vida, daqueles que estão ali contigo, né? Amém. Que tu instrui nesse amor. Então eu quero te agradecer, né? De todo o coração, te honrar com esse podcast, Amém. honrar quem tu é na minha Amém. vida, honrar quem tu foi sempre Amém. na minha história, dizendo que eu não tinha como ter uma mãe melhor, sabe? Gratidão. Então, o Senhor escolheu o teu ventre, assim como escolheu de Maria para gerar Jesus, de Isabel para gerar João Batista. Eu sei que eu sou uma voz profética nesse tempo, assim como tu é, né? Mas não foi tinha que ser uma mãe forte para gerar uma menina que não é fraca, que é corajosa, que é ousada. E quantas vezes tu libera palavras de vida para mim, né? Me apontando e me lançando como uma flecha na sua aljava, né? Tu me lança às vezes quando eu quero ficar temerosa. E assim como tu suporta o chamado, que não é algo leve, né? Me impulsiona e uma impulsiona a outra, né? Eu creio nessa nossa amizade, que foi desde pequena, embora mãe e filhas, mas uma amizade genuína. E oro para que todas mães e filhas tenham isso e vivam isso, porque é maravilhoso demais ter uma mãe que é melhor amiga, ter uma filha que é melhor amiga. Verdade. Né? Porque sempre foi assim nós duas. Sempre foi. E sempre será até Cristo vir nos buscar e por toda a eternidade que estaremos com Ele. Isso é certo. Então, eu quero terminar fazendo uma última pergunta assim para você. Ao vê-lo Jesus Cristo, ao abraçá-lo, o que tu diria para ele? Se ele te buscasse hoje, se Jesus voltasse hoje, e tu visse ele na tua frente assim, e uau, tu vai abraçá-lo, o que tu diria para ele? Tava contando os minutos para mim poder te abraçar. Amém. Eu acho que esse é o sonho de cada uma de nós que vive para a glória dele. Abraçá-lo um dia e ver ele como ele é, né? Daí nós cumpriremos por fim tudo que sonhamos. Eu também, eu quero abraçá-lo. Se puder dizer para ele, não me abraça essa crentaiada aí, fica só comigo. Quero o colo dele, quero o cheiro dele, quero ele. Porque eu tô fazendo tudo é para ele. É isso aí. Paixão por almas, por ele, é para ele. Amém. Quero levar muitas almas pro reino dele. E tem levado, né, mãe? Trabalhado incessantemente aqui para o Senhor e apontando o Senhor em tudo. Será surpreendida, né? Não só aqui na terra, que tu já vê os frutos e a gratidão, mas na eternidade, né? Por todas as sementes que semeou. E muitas vezes a gente nem vê, né? Mas o Senhor faz, né? É aí, ó, Paixão por Almas. Um projeto do nosso pastor, né? Para quem tem ganhado almas para Jesus. E nós vamos ganhar muitos, porque hoje, esse ano é de transbordar. Então, nós cremos no que vamos viver. Então, ficamos por aqui, agradecendo. Vou deixar minha oração pela sua vida. Agradecer você por estar conosco nesse podcast. Divulgue, envie para alguém que está com depressão, que precisa de uma palavra. Envie alguém que precisa de uma ativação, uma palavra de vida, alguém que está triste, abatida no caminho, alguém que está sem esperança mesmo, né? Quem sabe já está acamado, quem sabe já está pensando em suicídio, quem sabe já até tentou, e pela misericórdia de Deus, Deus impediu que isso
acontecesse, mas nós estamos aqui como uma voz de cura, de salvação e de ajuda. Amém. E se precisar de ajuda, é só nos chamar, é vir aqui na igreja ou nos chamar para ir até a tua casa. Estamos à disposição, porque sabemos que muitas vezes a depressão não consegue nem se mover até um lugar, né? Precisa de ajuda e nós estamos aqui, como aqueles amigos que pegaram, né? Aquele homem pela maca e levaram até Jesus, né? Se precisar, nós carregamos a maca e levamos alguém para que Jesus seja alcançado. Então, eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus, que você viva o extraordinário, que você seja alcançado, que a vida que está sobre nós, que o Cristo que nos alcançou e mudou a nossa sorte, que transformou o nosso pranto em riso e que nos fez dançar na sua Amém. presença e nos faz a cada manhã. Entre na tua mente e traga cura, cura na tua mente, cura na tua mente, nos teus ouvidos, que muitas vezes ouve Satanás, que sejam filtrados, bloqueados, para começar a ouvir a voz de Cristo que diz: eu te amo, tu és preciosa e tu tem preço de sangue e eu quero te dar um recomeço. Abrace esse começo, esse recomeço e viva o extraordinário. Um beijão e até a próxima com outra mulher avivada cheinha do Espírito Santo. Amém? Amém.